A dor é maior quando você fica sozinho? Porque o silêncio é um grito dentro da sua cabeça. Se sentir, acho que, fechado, sozinho, se tem algo acontecendo, resolve na hora, enquanto você ainda tem tempo. Porque ficar remoendo isso futuramente é muito pior. Se a gente pensar em todos os nossos comportamentos autodestrutivos, eles se iniciaram por relações mal sucedidas, por frustrações e decepções que você teve na relação com o meio ambiente ou com o outro, e que você coloca essa energia contra você. Eu me sentia ninguém, né? Eu falava, o que eu vou fazer perto de todas essas pessoas, né? E será que é alguma coisa errada comigo? Será que... Eu acho que o jovem, ele tem uma necessidade de uma resposta muito imediata. Acho que inclusive para dor, né? Então... Eu não sei, só dói, é um aperto no coração. E não dá tempo de esperar passar a dor? Não. Dói demais. Quando uma criança cai e chora, qual é a primeira coisa que a gente fala? Não chora, a mamãe tá aqui, vai passar. Sempre que ele cai, a nossa primeira reação é querer que ele silencie o choro. A gente fala, não foi nada, foi só um susto. E não faz mal, caiu, tá brincando, né? Um lugar gostoso, com árvore. O que você está sentindo? A dor de ralar o joelho e a dor que eu sinto de uma exclusão envolve a mesma circuitaria. Então, aquele adolescente que sofre exclusão na escola, sofre bullying, dói. E dói de verdade. É a mesma circuitaria cerebral se eu tivesse ralado o meu joelho. Às vezes a gente acha que criança não pode, ou que é manha, né? E às vezes machucou mesmo. O que a gente acabou de dar na mensagem para essa criança? Que a gente não validou a dor dela, a gente não acolheu o que ela está sentindo, ela não está chorando à toa, e que não é importante dar atenção a esse sentimento. O sentir faz parte. E quando a gente pensa em desenvolvimento da infância e adolescência, a gente não pode deixar de pensar na questão funcionamento cerebral. Por quê? Ele não está amadurecido. Nosso cérebro ele só vai amadurecer aproximadamente lá pelos 25, 24 anos de idade. Então ainda tem muito tempo. Como é que você se sente cuidando desse machucado você mesmo? Feliz, porque daí passou a dor. Passou a dor? Sim. A sociedade nos educa ou deseduca para que possamos entrar em contato com as nossas emoções e buscar formas de lidar com elas. Então, se a criança aprende, né, a lidar com isso na infância, isso é um hábito, como se você aprendesse a escovar os dentes. Você teve um sentimento ruim, você validou, você vai e repete porque o bem-estar está aqui. Criar crianças fortes, formar jovens resilientes. Desejo da maioria dos pais e mães, mas a correria do dia a dia nos apressa, nos atropela, nos distancia. E aí vem uma pandemia e nos tranca em casa, todos juntos, como há muito não acontecia. A pandemia e a consequente isolamento social impediu que as crianças e adolescentes encontrassem os amigos, os colegas, proporcionando nessas crianças e adolescentes um aumento da ansiedade, do desânimo, da tristeza, um excesso de tempo no celular. A internet ela é fascinante para adultos, jovens, adolescentes e também crianças. O que é preciso é ter, na medida do possível, um diálogo sobre esse uso, porque na internet aparece de tudo e que podem, de certa forma, levar a
jovens ou crianças a esses tipos de jogos que levam, né, para o fim. Primeira vez foi por experimentar mesmo. Foi por, tipo, vou ver como que é, vou ver se dói, se não dói. Mas você tinha visto alguém fazer? Como é que você imaginou fazer isso? Como é que você sabia que existia isso? Tava naquela época de moda do jogo Baleia Azul. Cuidado com isso, né? Então, a questão virtual que apareceu foi o jogo da Baleia Azul. Ele deletou o Facebook, ele deletou o Twitter, ele tinha, acho que, 40 mil seguidores no Twitter dele na época. Ele ficava muito na internet, muito. Ele não tinha problema na internet, ele não tomava remédio na internet, ele não tinha que fazer terapia na internet. Ele podia ser quem ele quisesse. A frustração, o não conseguir alguma coisa, o se esforçar, o ter paciência, o treinar perseverança, treinar, principalmente acho que a paciência, porque a paciência é o que menos hoje em dia os jovens têm. Porque, principalmente aqueles jovens que já nasceram na época digital, e muitos deles ganham dos próprios pais, né? Antes de 2 anos de idade, o seu aparelhinho, né? Seja ele o seu smartphone, seja ele o brinquedinho eletrônico, acham que é com um clique que eu resolvo o meu desejo, né? E a gente sabe que não é assim. O tempo dos adultos não costuma ser igual ao tempo das crianças e dos adolescentes. Hoje, parece que tudo tem que ser alcançado num clique. A gente está sempre lá esperando receber uma mensagem, está sempre lá vendo os posts do Instagram, vendo isso, vendo aquilo, querendo ter a vida dessa pessoa, querendo fazer aquilo. Eu acho que tudo isso vai sobrecarregando nossa cabeça. E uma pessoa sobrecarregada não é uma pessoa que vai funcionar muito bem, né? A gente anda muito estressado ultimamente, né? Sofrendo muita pressão, principalmente a gente que estuda, vestibular e essas coisas. Eu escutei de uma jovem outro dia que falou assim: nossa, eu tô cansada, que parece que eu nunca vou viver, porque era o 3º ano, depois eu entrei na faculdade, aí ia trabalho, e eu preciso viver agora. Então, olha como nós estamos, né, educando esses jovens, né? Às vezes fala muito das mídias sociais, é o fora, né, do mundo digital, do mundo da internet. Mas a gente esquece de pensar o quanto que o mundo interior do meu filho está fortalecido. E aí, na adolescência, como tem um turbilhão de mudanças no corpo, neurobiológico, digamos assim, essas questões, né, ansiedade, depressão, comportamento com tentativa de tirar a vida, a automutilação começam a aparecer. Para mim, bullying é você usar as suas forças para tirar as de outra pessoa. Eu falava mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava. É um trauma. Deixa a pessoa traumatizada. E daí as pessoas olhavam pra mim e falavam: nossa, que ridícula, ficavam fazendo comentários e tal. E eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Porque eu não, assim... A questão do bullying tem a ver com preconceito, tem a ver com uma falta de respeito daqueles que escolhem um foco, uma criança um pouco mais frágil, tímida, né? E acabam, vamos dizer assim, agredindo em grupo aquela criança. Então, aquela criança que é agredida, ela sofre. Para o melhor amigo dele, ele falou que estava sofrendo bullying na escola, mas nunca demonstrou o que fosse ou nunca chegou em casa reclamando o motivo. Ele só, talvez para não me preocupar, não preocupar o pai, ele só falava: não quero estudar mais lá. Quando a gente fala de bullying na adolescência, a gente geralmente fala de questões que ocorrem dentro da escola, entre os colegas, mas porque a escola é a instituição onde o adolescente passa a maior parte do seu tempo e ela tem um papel socializador muito importante, desde a infância até a adolescência. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Eu entro na brincadeira também, eu falo: sou pequena mesmo, com muito orgulho. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que os jovens de 15 a 29 anos representam mais de 45% dos casos de autolesões e suicídios.
e de 2011 para 2018, o total de casos saltou de menos de 15 mil para mais de 95 mil. Porque eu estava me sentindo muito mal, eu não conseguia fazer nada, eu só pensava em chorar e me cortar. Quando eu me cortava, passava só naquele momento e depois essa dor voltava, eu tinha que me cortar mais para ver se parava de doer. Aquela dor que está na alma, não está físico ali, dá um alívio, porque vai para a pele, né? Como se materializasse essa dor. Ou seja, não por acaso, muitas pessoas que se autolesionam falam que preferem ter a dor física à dor emocional. Porque são processos que ele antecipa uma certa inabilidade de lidar com aquela situação, que normalmente traz uma ansiedade, e então a pessoa desloca essa energia que ela gostaria de cortar para ela. Assim, eu já fiz muitas vezes. Nenhuma foi tipo seguida. Eu já fiz às vezes, aí depois parava, fazia de novo. Mas eu acho que durou o quê, mãe? Uns 2 anos? Uns 2, 3 anos, até eu tentar me suicidar. Ela tava com blusona assim, mas eu nem sabe o que é você nem se ligar, de nem pedir para ver. Depois que eu comecei a prestar atenção no corpo dela, cortava até na barriga para não ver. Muitos jovens tendem a esconder as autolesões não suicidas ou mesmo as tentativas de suicídio por cortes com roupas. Então, por exemplo, no calor, observar que o jovem tem usado moletom, tem usado roupas de manga comprida, pode estar escondendo cortes. Às vezes eu pintava com maquiagem, né? Porque eu gosto de maquiagem, aí às vezes eu pintava, escondia. Enfim, ou fazia na barriga ou nas pernas. Ninguém sabia? Não. Jovens que de repente se isolam, passam a dormir de mais ou de menos, ficam irritados por nada ou com tudo, podem não estar conseguindo lidar com a vida real. Eu me sentia perdida, confusa, como se tudo que eu tocasse eu destruísse. Como se eu não fosse, fazer diferença na vida de ninguém, como se fosse uma pessoa que fosse um nada, sabe? Quando você tem esse sintoma, falta de esperança no futuro, em que as coisas mudem ou melhorem, o prognóstico do quadro piora significativamente. Existem alguns estudos que mostram que a presença desse sintoma aumenta a chance de até 3 a 6 vezes de suicídio em adolescente, porque tem a impulsividade associada à desesperança, então é como se ele não tivesse um freio e nem um porquê continuar lutando. Naquele dia foi tudo tão normal, a gente se despediu, ela veio para a escola, só que já estava tudo planejado. Ela fez carta para todo mundo, fez carta para o padrasto que tinha saído de casa, fez carta para o pai, fez carta para mim, para o irmão, para alguma amiga dela. Ela entregou as cartas para mim para eu entregar para as pessoas que ela tinha escrito. Te pediu obrigada por tudo que viveu comigo, pela pessoa que eu era, que ajudava ela sempre e que falou que vai partir dessa para melhor, para eu não ficar triste e para eu viver a vida. Pensei, eu não posso deixar isso tudo passar em vão. É uma coisa muito forte que aconteceu. Aí eu fui correndo e entreguei a carta para nossa diretora. Porque eu queria parar de sentir a dor que eu estava sentindo. Parar de ter que chorar, de ter que fingir que eu estava bem, ou de fingir que a minha vida era perfeita. A pessoa não quer se matar, ela quer matar o sofrimento, aquilo que está matando esta pessoa em termos de sofrimento. Nem a gente mesmo que está passando por isso, a gente entende. Eu entendo que você está em sofrimento, mas eu não sei como ela é, então me conta como é que é o teu sofrimento. E quando a pessoa se sente vista nesse ponto, né, existe uma esperança, uma fé que ela fala, opa, alguém se importa comigo. Ainda dói? Dói. Como é que é essa dor? Você consegue explicar? Não sei, é como... Acho que é uma junção de coisas. Eu acho que
lembranças ruins, palavras ruins, atitudes ou lembranças, coisas assim. Até mesmo eu comigo mesmo, enfim. Quem mata quem quando um suicídio acontece? Acontece, né? A gente acha que não acontece. Incrível como a mãe sente, né? Há algo que precisa ser cuidado e a gente tem como cuidar disso. Todos os dias você acorda e a primeira coisa que você pensa é: meu filho se matou. Queria fugir de tudo, sabe? Esquecer, poder não sentir nada. Depois que eu tentei, eu vi o peso que isso tem. No meu caso, para quem não conseguiu, depois de um tempo, sei lá, é ruim. A gente fica se culpando, perguntando para Deus por que que eu não morri, ou por que, ou o sentido de eu ainda estar viva. Eu falo assim, eu falo pra minha filha até hoje, eu falo, se eu tivesse perdido ela aquele dia, a minha vida, é o que eu falo pra ela pensar sempre nisso, porque Cadê meu filho? Cadê meu filho? Aí eu falei: Zig, pelo amor de Deus, abre a porta desse banheiro. Se ele pensasse que a mãe ia morrer junto, ele não teria feito. Você, pai, que foi impactado por um suicídio do seu filho, provavelmente você está extremamente fragmentado. Incrível como a mãe sente, né? Você precisa respeitar você. Né? Você sabe o quanto tem doído a situação. Quem sou eu para falar alguma coisa da tua vivência? O que eu te falo é: respeita a sua dor, se acolha no amor que você teve com o seu filho ou com a sua filha. Sabe quando você sente que alguma coisa arrancou alguma coisa de você? E eu também te falo, você não perdeu o seu filho, perdeu fisicamente, mas o seu filho ou sua filha continua com você. Suicídio. Só a palavra já incomoda. Parece até uma doença contagiosa, da qual a maioria prefere manter distância. Você acha que que não existe possibilidade de ocorrer isso na sua família porque ninguém tem depressão, porque ninguém tem histórico de doença mental, porque não tem... Acontece, né? A gente acha que não acontece. Então, eu falo que eu sou uma prova viva daquilo que é uma realidade hoje. E sempre foi um tabu de falar, porque você acha que você está incentivando. Você não está incentivando, você está prevenindo. Por muito tempo acreditou-se que o suicídio, se falasse, ele seria contagioso. Eu não acredito no contágio, eu acredito na influência. E influencia se a gente não cuidar dos mais vulneráveis. E quem são os mais vulneráveis? São aqueles que não se sentem ouvidos. Eu me sinto muito sozinha, sabe? Muitas vezes a gente em casa não tem ninguém para conversar. E a roda, ela é um espaço aberto pra gente conversar e acabou me ajudando muito. A roda de conversa apareceu porque as meninas queriam um projeto de roda de conversa, né, para falar sobre esse assunto, sobre o suicídio, sobre a automutilação. E eu queria dizer que eu amo muito vocês porque vocês me ajudaram no momento mais difícil da minha vida. Nós sabemos que o suicídio hoje é considerado uma epidemia, né? Porque ele se propaga no espaço onde há um acontecimento. Mas a escola é um espaço de falar sobre vida, sobre potência, sobre expectativas de futuro, e isso já é uma ação preventiva ao suicídio. Eu voltei a fazer capoeira, voltei a brincar com as minhas amigas, voltei a fazer tudo que eu gostava de fazer. Ela sabia que eu me cortava e falou que lá era muito bom, que eu ia parar de me cortar.
e que eu ia ficar mais feliz assim. Aí todas as vezes que eu fui chamada, né, pela diretora da escola, eu vinha e não conseguia compreender o que estava acontecendo com a minha filha, sabe? Não sabia se eu brigava, sabe? Não conversava com a diretora, me dava conselho, me falava que provavelmente ela estava passando por algum problema, que eu tinha que sentar com ela, conversar. E eu não conseguia saber o que fazer. Eles tentaram me ajudar. Até foi o inspetor de corredor que me levou para o hospital aquele dia. Eu tive que ir até o banheiro, que ela se trancou dentro do banheiro e ela não conseguia nem abrir a porta do banheiro. A gente teve que abrir a porta do banheiro, tirar ela de lá de dentro nos braços e levar para o hospital, falando que queria perder essa dor que ela estava sentindo. Eu era mais, sei lá, eu era alegre, mas ao mesmo tempo eu era muito vazia por dentro. A escola tem que ser um espaço aberto, onde a gente possa encaminhar, conversar, mostrar que a escola pode agir, pode ajudar essa criança a ter mais vida, a criar vida. A escola ela é muito importante, mas a escola não é a única importante para enfrentar esse problema, né? Já é um consenso hoje de que programas, estratégias, políticas para a prevenção de violência envolvendo crianças e adolescentes, e quando eu falo violência, o bullying está incluído aí, eles têm necessariamente que ser intersetoriais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Na cidade de São Paulo, 8 crianças se mataram nos últimos 4 meses de 2019. 8 casos denunciam muitas coisas para a gente, denunciam as condições também que a gente tem oferecido para o desenvolvimento da adolescência nos dias de hoje. Essa responsabilidade de cuidado precisa ser da escola, precisa ser da família, precisa ser do poder público. São pessoas que perderam a vida por algum sofrimento, por alguma situação que eles não tiveram suporte, um apoio e que a gente, enquanto sociedade, não deu conta de acolhê-los, né? Na hora que você começa a ter essas alterações, né, de menos-valia em relação a si, de falta de esperança em relação à vida, de falta de perspectiva, há algo que precisa ser cuidado e a gente tem como cuidar disso. O suicídio é a forma de você tirar a própria vida. Quando a gente fala, então, do suicídio na infância, numa adolescência, a gente está falando de algo que é gravíssimo. Em muitos casos, os comportamentos podem ser confundidos com as mudanças da adolescência. A adolescência é um momento extremamente delicado e complexo. Você tem as mudanças em relação ao corpo, você tem as dúvidas em relação à questão do trabalho, você tem as dúvidas em relação às questões sexuais, a relação com o outro, você tem quebras de idealização em relação às figuras paternas, você tem uma expectativa social muito grande jogada. Na adolescência ele não ia mais para a escola, então eu não conseguia levar ele para a escola. Ele ia 2, 3 dias e eu acho que muito por causa dessa questão social, né? Que ele tinha que conviver com as pessoas na escola. O que é normal, o que não é normal? É uma linha muito tênue, né? Será que é só um problema de adolescente ou isso vai se perpetuar? É muito complicado, a gente não está preparado para isso, sabe? Eu acho que os pais não são ensinados a entender essa nova geração. Praticamente 90% dos casos de suicídio, na época do suicídio, os jovens estavam passando, 90% dos jovens estavam passando por problemas de saúde mental. Ele começou a falar de se matar, eu acho que depois dos 16 anos, de falar, de verbalizar isso, não, eu vou me matar. Até ele tentar a primeira vez mesmo, a gente achava que ele não ia... Não é que ele estava fazendo isso para chamar atenção, não. Ele tinha realmente um distúrbio que atrapalhava muito o raciocínio dele, mas que a gente, no fundo, a gente achava que ele não ia ter coragem de fazer isso. E finalmente ele foi diagnosticado como border. E aí a gente já sabia mais ou menos que caminho que ia tomar, né? A síndrome de borderline é um transtorno de personalidade que provoca uma instabilidade grave e contínua no comportamento, no humor e na autoimagem dos pacientes.
Essa doença também causa um problema que ele não tem uma autoimagem muito boa de si, né? Ele sempre acha que ele é um monstro e tal. Ele estava em casa confuso e irritado, estava com muita raiva do plano de saúde, porque ele queria fazer uma cirurgia. Ele ligou e falou: vó, pode cancelar o meu plano de saúde? Porque eu não quero mais ter plano de saúde, porque eu não estou conseguindo fazer nada desse plano de saúde. E, aliás, eu não preciso, porque eu vou me matar. Quanto mais a gente puder falar sobre o assunto, então, em família, em casa, construir esse espaço de acolhimento, ter espaços de olho no olho. Há muito tempo atrás, eu vi uma propaganda do CVV. Um jovem que, de repente, ele ia pegar um telefone, aquele telefone preto antigo, e a mão passava pelo telefone. E uma mensagem assim: talvez se ele tivesse conseguido conversar com alguém, né, poderia ser tudo diferente. Eu fui no impulso. Então, depois, quando eu estava no hospital, quando eu me dei conta, eu falei: nossa, o que eu fiz? Bateu, obviamente, aquele arrependimento, aquele alívio de estar viva, de estar bem, de estar completamente inteira. Mesmo entubada, você começa a criar consciência do que estava acontecendo, mas eu não fiquei no hospital sofrendo com aquilo, psicologicamente falando. De repente ela precisa comunicar algo que está dentro dela, seja o que for, e não tem esse alguém, aí o CVV se coloca à disposição, porque todo voluntário, ele cria um clima, procura criar um clima de acolhimento e compreensão. Essa mensagem de valorizar a vida, que é a missão do CVV, me fez todo sentido. Eu já fazia outros trabalhos voluntários e esse trabalho voluntário acho que veio a complementar o que eu gostaria de fazer. Porque falar, a gente começa a pôr para fora, às vezes, coisas que estavam lá dentro guardadas, que eu nem percebo, né, que estão me incomodando. De repente, quando eu falo, eu trago a consciência, eu posso ver que lugar isso ocupa dentro de mim. E essa sensação de alívio me permite olhar melhor para mim, olhar os recursos que eu tenho, olhar os meus pensamentos, os meus sentimentos e o que eu posso talvez fazer com aquela situação que às vezes não é nada simples. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Ele se envolveu com as drogas pela amizade. Ele gostava de estar sempre enturmado. Sempre um comando, uma liderança de amizade, de comportamento. Desde pequeno eu sempre falei para ele: cuidado, porque como ele sempre foi muito extrovertido, então eu sempre falava para ele: cuidado com quem você se envolve, né? Porque vai chegar uma fase que você vai estar muito perto de coisas que não vão te fazer bem. Porque eu tive que aprender quem que era o meu filho, o meu menino, que eu criei com todo amor e carinho, e quem era o meu menino dependente químico, que precisava das drogas naquele momento, que ficava cego, né? Se você quiser se tratar, eu faço de tudo para te ajudar. Ele falou: não, mãe, pode ver então ajuda que eu vou. E passou, e ele estava bem, estava abstinente, estava namorando, estava bem. Várias perguntas sem respostas, né? Várias perguntas sem respostas, né? Porque que as pessoas criticavam ele ou que julgavam ele pelo que ele tinha feito, que agora ele estava super bem e ainda continuavam julgando ele. E eu falava: olha, o tempo vai amenizar tudo isso, né? Aí eu só acordei com meu marido, na verdade, me chamando desesperadamente, dei um pulo da cama, assim. Quando eu entrei pelo corredor, assim, aí meu marido estava segurando ele, estava me desacreditando o que estava acontecendo e realmente, assim, chamamos os médicos, ambulância e tal, e ele tinha falecido mesmo. Quem mata quem quando um suicídio acontece? Pela minha dor de ser uma filha de uma pessoa que tentou várias vezes o suicídio, e eu levava minha mãe nas tentativas de suicídio para os hospitais, pronto-socorros, e que eu prometi, eu me lembro pequena falando para mim: nossa, eu preciso mudar o cenário, mas assim, pequena, 10 anos, venha com toda a onipotência, né, de transformar o mundo, de ter um sonho de mudar a situação. E foi assim que eu me formei como psicóloga. Especificamente, eu tinha um objetivo de trabalhar, né, com a prevenção do suicídio e formar profissionais.
Ele já veio de cabeça baixa, chutando a poeira. Aí na metade do caminho ele falou: poxa, mãe, vai começar tudo de novo amanhã. Eu vou ter que ir para aquela escola de novo. Aí eu vou ter que começar tudo de novo. Aí eu não vou brincar mais durante a semana. Aí eu falei: meu filho, mas você já brincou tanto hoje, Lipe, você não tá cansado não? E ele tava muito sujo de barro. Ele tava muito sujo. Aí: você não tá cansado não, Lipe? Ele: não, eu queria brincar mais, mãe. Mas eu queria brincar muito, 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 muito. E uma vez eu questionei ela, né? Eu falei assim: Laís, você não tem medo de morrer? Aí ela falou assim: eu tenho muito medo de morrer. E aí eu não conseguia entender. Mas se você tem medo de morrer, por que você tenta morrer, né? E ela não tinha uma explicação para dar. Mas a explicação que eu consigo ver hoje, que eu entendo hoje, é que ela tinha uma angústia. Ela sentia algo tão difícil, era tão difícil para ela, era uma tristeza tão grande, que ela não sabia como lidar com isso. E foi um modo dela acabar, porque você entende que tecnicamente morreu, acabou. Todo mundo dava muito amor para ela, a avó dava muito amor, a gente dava muito amor, a mãe biológica também dava amor para ela. Então, mas ela mesmo assim, por mais que a gente se esforçasse para tudo, ela sempre sentia aquele bendito vazio que não tem como preencher. Quando você acordou no hospital, o que você pensou? Você lembra da primeira coisa que você pensou? Pior que não. Eu me perguntava por que não tinha acontecido. Perguntava o que eu ia ter que viver ou se eu era tão insuficiente que nem morrer eu conseguia. Foi assim, 2 pensamentos totalmente diferentes. Agora, como é que você está se sentindo? Bem melhor que antes. Você consegue fazer planos para a vida? Sim. Eu quero ser veterinária. Não quero casar, não quero ter filhos. Só 2 adotados e um cachorro. E só. cheia na frente. Troca o peso. Vamos estar sempre inspirando. Solta o ar. Eu estou extremamente emocionada para falar isso porque é realmente a essência do meu trabalho, né? Eu aprendi que eu não ficaria a menina de 10 anos solitária achando que eu não tinha o que fazer, né? Eu acho que a gente tem que ser agente de mudanças. Fazer a diferença é você se colocar legitimamente em presença para o outro, para falar, eu entendo a tua dor, mas eu não sei como é que ela é. Tem uma diferença. Pai que escuta o seu filho, que é acolhedor com a sua filha, que conhece os amigos dos seus filhos e suas filhas, que dá o ombro para o filho quando o filho ou a filha precisam. Quando isso está presente, o envolvimento dos adolescentes ele é menor. Isso exerce um efeito protetor, seja como vítima, seja como perpetrador.
por outro lado, o uso de práticas disciplinares violentas, né? É o pai que bate, a mãe que bate, que grita, que xinga, que humilha, que puxa cabelo, que dá palmada. Então, adolescentes que estão inseridos em relações familiares em que essa prática é percebida como frequente pelos adolescentes, isso aumenta o envolvimento dos adolescentes. Isso está associado a um maior envolvimento dos adolescentes com situações de bullying e violência. Aí hoje eu ajudo as pessoas, eu converso, falo o que pode levar uma criança, os pais prestarem mais atenção nos sinais que os filhos dão. Tem gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, tem uma quantidade de pessoas muito grande que fala comigo. Tem gente dos Estados Unidos, de Portugal. Tem meninas que me procuram e falam: Cida, hoje eu não aguento mais o que eu tô passando, eu vou me suicidar. E meninas que pedem ajuda, falam do sofrimento. E a essas pessoas que passam por esse problema, né, da angústia, da depressão, da vontade de não querer mais viver, eu sempre procuro que, em primeiro lugar, procurar uma ajuda de um profissional da saúde mental. A gente tem hoje uma série de estratégias que vão desde estratégias medicamentosas, quando a gente tem os quadros depressivos, por exemplo, depressão grave. Nem todos os quadros de depressão precisam de medicação, mas os casos de depressão grave, a gente tem hoje uma ampla lista de medicamentos extremamente eficientes. A depressão na infância e na adolescência, ela pode aparecer de maneiras um pouco atípicas em relação à depressão no adulto. Essa população tem uma dificuldade de se expressar, né, pela pouca idade, então a gente tem que pegar muito os sintomas nas entrelinhas. Quais são os principais sinais de alerta? Qualquer mudança de comportamento abrupta que acontecer com o seu filho. Tem gente que expressa isso falando: a minha vida não vale nada, seria melhor se eu estivesse morto, eu ainda vou desaparecer daqui. Algumas pessoas dão esses sinais verbais claros, mas outras dão sinais comportamentais. Se seu filho antes andava bastante com várias pessoas, ele começa a querer se isolar. Se seu filho começa a ir mal na escola, né? Baixo rendimento escolar. Uma criança começa a fazer vários desenhos falando sobre morte. As músicas que ele escutava, ele começou a escutar umas músicas mais melancólicas. Os desenhos que ele fazia, que eram os desenhos com muitas cores, muitas coisas, assim, ele parou de desenhar, ele começou a desenhar muito desenhos tristes, com criança chorando, né? Lágrimas, sofrimento. Uma irritação maior, uma perda de apetite, uma dificuldade de sono, começa a fazer cartas testamento, descuido com a própria aparência. Se um adolescente começa a falar que o cara que ele admirava, o artista que ele admirava, se matou. Isso são sinais de alerta. Eu estive nos Estados Unidos no ano passado, na Universidade do Texas, e com um grupo nós conversamos brevemente, né, sobre essa situação e lá os casos aumentaram, as tentativas de suicídio aumentaram após essa série. Por quê? Porque os jovens começam a ter ideias novas e, como eu falei, se eles não conseguem ou não têm a oportunidade ou possibilidade de conversar para tentar elaborar tudo aquilo que está acontecendo, eles podem, vamos dizer assim, perder essa noção do que é ficção e do que é realidade. A importância da gente ter esses espaços de escuta, de informação, de chamar os pais dos jovens, quer dizer, todos têm que fazer parte dessas ações em prol da saúde mental. Interação é importante. Isso nenhum computador nos dá. Não dá. E aí por isso que assim, eu enalteço as vivências e os encontros presenciais. A nossa missão é valorizar a vida. E como é valorizar a vida, né? Conhecer aquela pessoa naquele instante, que ela venha como ela pode vir. Eu não preciso modificá-la, mas eu preciso fazer o esforço de compreendê-la. A gente recebe ligação aqui de todos os lugares do Brasil que você imaginar, pessoas desesperadas pedindo ajuda. Eu fui dar uma palestra num colégio para 100 adolescentes
E eu comecei a contar a minha história. Uma garota de 12 anos que teve uma crise de choro no meio da palestra. E aí eu parei a palestra, abri os braços e falei assim para ela: deixa eu ser tua mãe por um dia. E ela veio correndo e me abraçou. E ela chorou, e eu chorei, a gente chorou muito. Há uma semana ela tinha tentado suicídio. Eu digo que sempre há esperança. Quando algo aparece, né, faz um boom, que é o caso do suicídio, da automutilação, a gente tem um foco, né, para esse ponto. E eu acho que a gente tem que olhar atrás, a gente tem que pensar nessa prevenção, porque aqui a gente vai ter um outro trabalho. E quando se fala em criança e adolescente, a gente tem que focar muito num trabalho de prevenção, né, para não precisar que eles cheguem a esses atos, né, tão jovens. Quando aconteceu isso com meu filho, com apenas 14 anos de idade, uma família totalmente estruturada, cheia de amor, virei para o meu marido e falei: está acontecendo alguma coisa. E eu tenho certeza que não é só com meu filho. Que a gente vai acolher os jovens, a gente vai cuidar dos jovens, porque o que aconteceu com o Matheus não é normal. O que está acontecendo atualmente com crianças a partir de 7 anos, que a gente recebe crianças com tentativa de suicídio, crianças de 7 anos, até não tem idade, pessoas assim felizes, que estavam bem com famílias estruturadas. O Espaço Ser oferece apoio psicológico para crianças a partir dos 7 anos de idade e também vai até as escolas onde estão os jovens e suas angústias. E desse grupo de 33 alunos, pelo menos devem ter 3 alunos, pelo menos 3 que estão em sofrimento acima do que é suportável para o ser humano. Mas mesmo assim você não consegue observar isso, porque é extravasado de uma forma diferente, ou através do sorriso, ou através da brincadeira, ou através do recolhimento. Então eles não têm espaço para isso. Mas a partir do momento que você tem o Tai Chi ou uma atividade de cunho realmente assim, que tragam eles para uma velocidade menor de raciocínio, de pensamento, onde eles se interiorizam, eles têm a possibilidade de retrabalhar esse sentimento. Os jovens, eles têm muita informação, né? Essas informações são pouco trabalhadas. Eles recebem as redes sociais como verdades o tempo todo. O que ele vê na rede social é uma verdade. Tem a pressão escolar, a pressão dos familiares, né? A relação também do cotidiano, que é bastante intensa hoje, né? Quantas famílias ainda param para conversar em casa na hora de um jantar, por exemplo, né? Para saber como foi o dia de cada um. Disciplina positiva. E nela, quando a gente pensa a adolescência principalmente, mas vamos pegar lá da infância, os pais, eles são como se fossem pontes, né? Então, quando ele é pequenininho, a ponte, as extremidades dela são bem ali juntinhas. Por quê? A gente precisa estar mais próximo deles para poder apoiá-los, né, nessa questão da regulação emocional, na questão do entendimento, né, do desenvolvimento da empatia. Então, isso tudo eu tô ali junto. E à medida que meu filho vai crescendo, essa extremidade ela vai afastando. Mas pensa, a ponte ela tem uma base. Então, a gente precisa dar essa base para que a criança se desenvolva e o adolescente. Vai chegar um momento que o adolescente vai nem precisar mais de extremidade, mas ele tem aquela base, ele tem uma segurança. Nos colégios particulares da cidade mais rica do país, foram pelo menos 3 suicídios em 2018, 2 com uma diferença de apenas 10 dias na mesma escola. Foi um susto muito grande, né? Ficou todo mundo se perguntando por quê, e aí a gente vai entendendo que a questão não é tanto o porquê, mas o que fez chegar nisso, que caminhos foram traçados que acabaram numa finalização drástica para problemas pontuais. Entender por que um jovem bonito ou uma jovem bonita com condições favoráveis, estruturais, né? A grande pergunta é, aonde foi que a gente não percebeu? A direção do colégio
adotou medidas de prevenção ao suicídio e de atenção a quem está sofrendo. Essas pulseiras amarelas são o aviso de que o colega está disposto a te escutar. Os jovens ouvintes são voluntários e têm a orientação de psicólogos e educadores. Tenho ansiedade, eu tive depressão e eu reconheço o quanto é importante ter esse apoio, tanto de amigos, de pessoas à sua volta, na escola. É muito importante você saber que tem uma rede de apoio para você. Ela estava chorando, eu fui até ela e ela precisou só de um abraço. Ela não quis falar nada, ela quis só um abraço. Eu abracei ela e ela disse que era tudo que ela precisava a semana inteira. Um diálogo aberto sobre isso, livre de julgamento e livre de punição. Então, procurar conversar diretamente, sem delongas, com a criança ou adolescente. Tipo, olha, o que te levou a isso? O que você está sentindo? E não frases do tipo, você tem tudo e por que você está pensando nisso? Essas são frases que denotam julgamento e podem causar o efeito contrário, podem fazer com que o indivíduo se sinta pior. Na época, tinha pai que conversava comigo e falava que sabia que o filho tinha depressão, mas assim, já era 14, 15 anos, mas tinha medo de falar para os familiares, porque os familiares poderiam dizer que a depressão estava sendo causada porque o pai estava trabalhando muito, porque não estava em casa. Então, às vezes, guarda, sabe que a criança está passando, o adolescente está passando por uma situação, mas não fala, não procura um psicólogo, não procura um profissional da saúde mental por medo do que as pessoas podem julgar. E muito do tabu em relação ao suicídio tem a ver com as sanções que eram impostas na Idade Antiga. Os corpos das pessoas que se suicidavam eram colocados, espetados na entrada da cidade de cabeça para baixo. A família tinha os bens confiscados. Então, isso deixou um registro de vergonha que perpassa na história em relação à culpa. E aí, quando a gente começa a ter estudos científicos em relação ao tema e compreender a relação com a questão da saúde mental e a ter uma abordagem mais correta e não de um julgamento moral, a gente começa a entender que há uma multiplicidade de fatores e estudos começam a ser feitos para poder validar as abordagens, e todos os estudos, e é inclusive uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, a importância de se falar sobre o tema. Toda vez que eu tinha uma crise, eu sempre pensava em me suicidar, porque os pensamentos suicidas sempre estavam comigo. E quando eu entrava numa crise, era a primeira coisa que eu pensava, era a primeira coisa que eu via saída, era o suicídio, era para mim a única forma de sair daquele lugar. Uma mudança precisa ser feita, certo? Então, se o indivíduo considerou acabar com a própria vida, uma mudança precisa ser feita. E muitas vezes a família precisa lidar com a própria frustração relacionada ao sofrimento do jovem. Então, como é que isso pode ser feito? Em primeiro lugar, procurar ajuda. E segundo lugar, abrir um canal de diálogo. Vai passar. Eu sei que tudo é difícil, tudo parece insuportável e que você nunca vai esperar isso. Mas se você estiver no tratamento certo, se você estiver tomando seus remédios direito, se você estiver com a ajuda dos seus pais, com o apoio da sua família, com o apoio dos seus amigos, com o apoio dos seus psicólogos e psiquiatras, isso vai passar em um dia. O suicídio não é a resposta, nunca foi e nunca vai ser. Você está vivo hoje porque alguma coisa fez você estar vivo hoje. Porque alguém quer que você esteja vivo hoje. Porque todo mundo que está ao seu redor quer que você esteja vivo hoje. Ao longo do tempo foi o que eu mais fiz, mudar e sempre buscar um norte para poder ajudar ele e depois a mim, porque depois que ele se foi, aí só sobrou a mim, né? O meu recomeço ele é diário, a minha luta ela é diária. E como é que você imagina que vai ser essa festa? Vai ser boa, vai ser legal, vai ser alegre. É para comemorar o quê? A vida. Qual vida? A minha. O que ficou do Vinícius? Ficou uma lição enorme. Primeiro de amor, carinho. Ele era muito sensível. Ela adorava animais, adorava cachorro. Ela não podia ver um cachorro na rua que ela corria atrás do cachorro. Um abraço. Um abraço.
sorriso largo. Sou eu que abro a janela do quarto do meu filho, dou um beijinho na foto dele e agradeço pela força que ele passa para mim. Se reinventar, né, e sobreviver e tal, e continuar. Esse recomeço é dolorido. Caminha que a vida te encontra.